Puxa, o reflexo não tá aparecendo não no vidro. A gente está agora já ao vivo, estou testando aqui um pouco, ainda é teste, estou no perfil do Iguatemi Brasília, só para a gente já ir aquecendo um pouco os motores, para a gente falar, para celebrar hoje os 60 anos da nossa capital, de Brasília. Estou esperando só o Ciro poder se organizar. Obrigada já para todo mundo que já está entrando, a gente ainda está numa fase de teste. Queria aproveitar esses minutos iniciais antes da gente começar mais esse bate-papo para agradecer o convite do Iguatemi. Dessa vez nós estamos no perfil Iguatemi BSB de Brasília, no programa muito bacana que o Iguatemi está fazendo, de Iguatemi com você. Obrigada, Iguatemi, pelo convite, tem sido um prazer fazer esses talks com vocês. Esse é o terceiro que a gente está fazendo, fizemos um primeiro sobre arquitetura, fizemos um segundo sobre decoração, primeiro com a arquiteta carioca Lia Siqueira, segundo com a Marina Linhares, para falar sobre decoração aqui em São Paulo. Hoje nós vamos falar, obviamente, dos 60 anos de Brasília, Brasília que desperta tantas paixões, tantas críticas, tantas emoções. E para falar conosco, um fera, Ciro Pironde. Vamos ver se ele está chegando aqui. Ciro, cadê você? Deve estar já a caminho aqui da nossa sala de bate-papo, nossa sala virtual aqui em Brasília. Vamos ver que eu acho que o Ciro entrou aqui. Ainda não. O Ciro vai entrar conosco no perfil da Fundação Oscar Niemeyer. O Ciro é o diretor-presidente da importante Fundação Oscar Niemeyer, que tem a responsabilidade de cuidar de todo o patrimônio que o grande arquiteto Oscar Niemeyer deixou. Ainda não estou vendo o Ciro. Deixa eu pedir para o meu time aqui ajudar o Ciro a entrar aqui. Ciro, se você estiver me ouvindo, entra aqui para a gente conseguir te aceitar. Maria Eugênia, você consegue chamar o Ciro? Obrigada por todo mundo que está entrando. Obrigada, Fernanda Feitosa, já te vi por aí. Obrigada, Renata Banholese, também te vi. Cada um de um lugar. Obrigada, turma de Brasília. Obrigada, Norma. Vamos só esperar o nosso convidado, o Ciro, conseguir logar aqui para a gente começar esse bate-papo, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Polêmico, mas muito importante, especialmente nesse momento que estamos vivendo hoje, para a gente falar, no meu ponto de vista, de um dos nossos orgulhos, um dos grandes orgulhos nacionais em termos de arquitetura, Brasília. E o nosso título hoje é Brasília, 60 anos, vitrine e vidraça. Então, já viu que tem bastante coisa boa para a gente conversar por aí. Eu estou ainda esperando o Ciro Pironde para poder começar. Então, gostaria mais uma vez de agradecer o Iguatemi ao convite. O Iguatemi Brasília, dessa vez, nós estamos no Iguatemi, no perfil do Instagram do Iguatemi Brasília. E Ciro, eu queria contar um pouquinho quem é Ciro Pironde. O Ciro é um grande arquiteto, ele é o diretor-presidente da Fundação Oscar Niemeyer. Ele foi diretor também da Casa Lúcio Costa, ou seja, ele conhece bem a história de Brasília, sabe tudo do Niemeyer e do Lúcio. É o fundador da Escola da Cidade, então tem um papel incrível de trazer conhecimento, de ensinar arquitetura num modelo muito inovador, muito diferente. Sou apaixonada pelo modelo da Escola da Cidade também. E agora ele está com um projeto utópico também, como Brasília, e muito, muito importante nos dias de hoje, que é a Escola de Humanidades. No finalzinho da conversa ele vai contar um pouquinho para a gente. Eu vou só sumir um pouquinho daqui para ver se eu acho o Ciro, para ver se ele consegue entrar aqui na sala. Oi, Rê, acabei de ver que você entrou aqui também, que legal. Tem bastante gente já te esperando aqui, Ciro, cadê você? Só um minutinho que eu vou ver se eu consigo achar o Ciro.
Vamos ver se agora foi. Aê, agora. Estamos só esperando a conexão, mais uns minutinhos e a Fundação Oscar Niemeyer vai estar conosco. Está conectando aqui. A tecnologia dos dias de hoje é muito legal, né? Você conseguiu estar no perfil da Fundação. Eu estou aqui em casa, vocês estão em Brasília, São Paulo, tem gente lá da Austrália nos assistindo, gente dos Estados Unidos, de Houston, de Milão. Um prazer estar com todos vocês aqui conectados. Está dando que está conectando, mas ainda não apareceu, o Ciro não conseguiu entrar aqui com a gente. Vamos ver. Ciro? Vocês estão, enquanto o Ciro não entra, só fazer um teste com vocês. Vocês estão me escutando bem? Tá tudo certo com o som? Escreve aqui embaixo, dá nos comentários se, se você está conseguindo me escutar direitinho. Agora sim. Aê, Ciro. Agora sim. Tudo bom? Agora sim. Tudo bom? Tudo ótimo. Bem, e você? Tudo Então, certo. tá bom. Bom te ver. Desculpa, teve um probleminha aí mas arrumamos. Não tem problema. Não, tá tudo bem. Deu tudo certo. A gente conseguiu. Tá bem. Entrava em rádio. Então tá Ciro, bom. eu queria, primeiro de tudo, te agradecer muito por aceitar esse convite, esse convite do Iguatemi, para participar desse bate-papo, para falar de um tema e de uma cidade tão importante, dessa joia modernista que é Brasília, que para mim me enche de orgulho como brasileira, como apaixonada pela arquitetura, e eu tenho certeza que para você também. Todos nós. Desperta paixões, desperta críticas e polêmicas, mas a gente está aí para conversar e para falar. Eu acho que é isso que é importante. E eu acho muito bacana esse espaço que o Iguatemi abriu para trazer, para debater cultura, para debater arquitetura, história. Então, eu queria começar, eu fiz uma breve apresentação de quem você é, de tudo que você já fez. Então, antes de você entrar um pouquinho na história de Brasília, conta só um pouquinho de você. Como que você trabalhou na Casa Lúcio Costa, diretor-presidente da Fundação Oscar Niemeyer, fundador da Escola da Cidade, da Escola de Humanidades agora, que é um projeto maravilhoso. Agora, conta rapidinho. Bacana. Bom, bem rápido, porque eu fico sempre um pouco aflito de falar. Eu acho que todo mundo fica de falar de si mesmo, né? Mas, bom, eu sou arquiteto, tenho o meu escritório normal, como todos os arquitetos, e sempre me envolvi muito, seguindo a recomendação dos mestres aí da arquitetura, que eu tive uma grande sorte do destino de ter convivido um pouco com eles, e sempre me disseram, a gente tem de lutar não só pelo escritório, mas pela questão cultural, educacional, social do país, e eu segui essas orientações, me meti desde cedo no universo da educação, depois do Instituto de Arquitetos, das lutas que a gente faz a vida inteira por tudo isso, em favor de uma sociedade um pouco melhor, mais justa, mais digna e mais fraterna, não é? E isso foi me levando, uma coisa leva a outra, e hoje nós temos muito orgulho de ter dado essa escola, um grupo de arquitetos e engenheiros, sociólogos, um psicólogo junto, enfim, um grupo multidisciplinar. Sim. E é uma escola que esse ano está fazendo já 24 anos, ano que vem comemora os seus... E nasceu de uma amizade profunda de um grupo de arquitetos da minha geração e gerações mais novas, e fizemos isso. E hoje estamos com a escola nova também. Então, o meu trabalho se divide entre o escritório, as escolas, a fundação, que para mim foi um orgulho imenso, o convite que me fizeram para dirigi-la, porque eu tenho profundo afeto pelo Oscar, eu tive a vida inteira, convivi com ele quase que 3 décadas, portanto eu me sinto muito feliz
de estar participando disso agora. Que privilégio ter convivido com o mestre Oscar por quase 3 décadas, né? Imagina. E com o Lúcio, 15 anos eu tive também com o Lúcio Costa muito próximo. Foram pessoas, entre outras, não é? Aqui de São Paulo, Paulo Mendes, a Lina, o próprio Artigas muito pouco, mas o Paulo e a Lina mais, que eu tive a honra e a alegria e a sorte de alguma maneira, conviver um pouco. Com certeza. Me formaram, devo tudo a eles. Não, e que privilégio você poder passar agora, através das suas escolas, todo esse ensinamento que ao longo dessas décadas você com certeza recebeu desses mestres, não, Ciro? Queria foi um privilégio. Nosso bate-papo perguntando, na verdade, te pedindo para fazer um breve resumo da história de Brasília. Eu acho importante nós, como brasileiros, na data de hoje, que Brasília completa 60 anos, voltar só um pouquinho para entender a nossa história, né? Eu acho uma data maravilhosa de se pensar, de se comemorar, principalmente nesse momento tão delicado que todos nós, a humanidade, está vivendo, numa cidade que nasceu de uma utopia quase, de uma vontade imensa de construir uma sociedade mais digna e justa. Eu acho que falar sobre isso é uma honra para todos nós, não é? Brasília nasce, na verdade, a Brasília que nós conhecemos é a 6ª tentativa, na verdade, de construção de uma capital, que iniciou lá atrás, quando a família imperial veio para o Brasil, a família real veio para o Brasil, de Portugal, já no século XIX, no início do século XIX, eles já tinham a ideia de fazer uma nova Lisboa em São Paulo, no Brasil, para criar uma nova capital. E depois isso foi se processando ao longo de todo o século XIX. Bonifácio chega a marcar um lugar que é muito próximo de onde está Brasília hoje, querendo criar uma capital nova. Depois o próprio Getúlio Vargas, pouca gente sabe disso, também tentou. Uhum. Ele propõe uma cidade cujo nome seria, se não me falha a memória, Vera Cruz. Olha. E depois, finalmente, é claro, Juscelino, com aquele ímpeto dele, aquela grande vontade, né, de construir um Brasil moderno, um Brasil que entrasse para a modernidade. Eu sempre costumo dizer que Brasília nos pôs na modernidade, essa é a minha opinião. Sim, e ele então ele tem esse ímpeto, junta uma feliz coincidência de estar muita gente interessante junto, o Brasil naquele momento divino, que eu acho que era o Brasil que todos nós gostaríamos de ter ainda hoje, com todos os erros e problemas que teve, era o Brasil que nós ansiaríamos ter, né? Ele colocou de pé a cidade. Você me disse, a gente conversando outro dia, que eu adorei essa frase, não sei se é sua ou se é do Darcy Ribeiro, mas que Deus estava de bem com o Brasil, porque colocou no mesmo momento histórico um arquiteto genial, um urbanista genial, um paisagista genial e um político capaz de fazer, de realizar. Acho que o Darcy falava isso. Desses encontros. É isso mesmo. O Lúcio Costa mesmo, já que nós estamos falando de Brasília e dele bastante também, ele tinha uma teoria que chamava as forças convergentes. Ele achava que as forças no universo convergiam. Ele dizia, eu não sou socialista nem capitalista, não sou religioso nem ateu. Eu acho que tem umas forças convergentes. Eu acredito que ele era a expressão máxima disso foi essa convergência. Que, na verdade, Alissa, se você me permite dizer, Brasília é fruto de um processo que começa em 39, 38, quando o Lúcio ganha o concurso para fazer o Pavilhão do Brasil em Nova York. É muito interessante pensar isso. Foi um concurso nacional que ele ganhou o primeiro lugar e o Oscar Niemeyer ganhou o segundo lugar. Sim, me lembro. E quando ele recebe o prêmio, ele fala, eu agradeço muito ao júri, o júri é de uma competência sem fim, mas o segundo lugar é muito bom. Eu queria convidar esse menino a vir fazer o projeto comigo, que era nada mais nada menos que Oscar Niemeyer. E os dois viajam junto para Nova York
Tem uma foto histórica, está no livro do Lúcio, nós temos lá na fundação, dos dois com as duas esposas e as filhas no navio chegando a Nova York. E lá eles ficam um grande tempo fazendo um pavilhão da Feira Mundial de Nova York, isso é 38, 39, que não é nem o primeiro lugar e nem o segundo. É um outro projeto que os dois fazem juntos e nada mais, nada menos levam também para fazer todo o jardim e o paisagismo, o Bulemax. Tá vendo? Então, é interessante pensar que praticamente 20 anos, quase, antes de Brasília, os três trabalharam juntos em Nova York num projeto que contém todos os elementos, na minha opinião, que já vão ser depois amplificados, melhorados, desenvolvidos em Brasília. Sim. Na verdade, não dá para imaginar que um projeto tão grandioso, dessa joia modernista, quer dizer, a maior cidade moderna construída, já essa utopia realizada, realmente nasceu, foi fruto só de 3 anos ou 4 anos da sua construção. Mas é de fato uma conjunção, era um momento que o Brasil vivia um ápice da arquitetura moderna, um momento realmente muito propício para o Brasil. A gente teve um pouco antes no MoMA aquela exposição Brasil Built sobre a arquitetura moderna brasileira. Quer dizer, o Brasil era o centro. Nós temos o grande MES, né, o projeto que trouxe o Le Corbusier para o Brasil. Então acho que veio uma sucessão, até no artigo do próprio Lúcio, defendendo a cidade, defendendo o Brasil, ele começa citando Le Corbusier, citando Nova York. Então, é muito importante a gente entender, e o que foi muito legal desse início desse bate-papo, é você trazer essa história de Brasília, que além de começar 20 anos antes, com o próprio encontro do Lúcio com o Oscar em Nova York, é a 6ª tentativa de levar a capital para o interior. E tinha Por isso que as críticas que devem existir e qualquer projeto, qualquer ação é cabível, críticas e contrapontos, eu acho que até é bom, é lúcido, é bom, não é nada mal, elas devem ser feitas com esse equilíbrio, com essa visão histórica. Não é? Brasília é a vontade de um povo, é a criação de um povo, não é a criação de um arquiteto isoladamente ou de um governante. Todos e que dera, na minha cabeça, pelo menos, se hoje nós tivéssemos aquela união de forças para construir um país diferente, Brasília talvez represente mais do que tudo essa ideia, essa vontade de construir um país. Eles tinham isso claro na cabeça. A arquitetura era só um instrumento, era só o meio. Na verdade, eles tinham um profundo afeto por essa nação e eles queriam fazer um país que fosse digno da dimensão que ele tem, sem tanta discrepância social, política, econômica. Eu acho que essa era a principal vontade deles. Eles queriam construir uma nação mais digna, mais liberta, mais para todos, não para alguns, para todos. Sem dúvida. Não, e o próprio Lúcio Costa, como um grande pensador, Lúcio não era só um urbanista, ele era um grande pensador. E até como você bem colocou, está na ata do júri, que o pensador venceu a técnica no concurso, né? Então, acho que... É isso mesmo. É lindo isso, né? O projeto urbanístico, ele representa muito mais do que simplesmente só um projeto urbanístico, né? Então, realmente muito mais. O resultado do pensamento, dessa vontade que você acabou de dizer, que colocou esse feito hercúleo de pé, essa realização utópica. Conta um pouco do concurso, como que foi o plano? O concurso foi uma proposta do Instituto de Arquitetos do Brasil, numa carta direta ao Juscelino Kubitschek, para que ele fizesse um concurso nacional. Sim. E o próprio Lúcio Costa, pouca gente também sabe disso, ele contava isso para nós, ele pessoalmente pediu ao Juscelino que fizesse um concurso. E ele não participaria no começo. Ele foi convidado por muitos arquitetos a participar da equipe. Foram, se não me falha a memória, 25 trabalhos entregues. Nossa! E depois selecionaram 7 e
a um livro lindo do nosso querido amigo e professor e arquiteto Milton Braga, que é a sua tese de mestrado sobre o concurso de Brasília, editado pela COSAC na IFE, vale a pena ver. E ele lá conta toda essa história. É muito bonito porque o Lúcio só resolve participar, ele estava nos Estados Unidos, ele tinha ido receber um prêmio nos Estados Unidos, uma condecoração da Escola de Arte e Arquitetura de Harvard, e ele volta, e no navio, nós temos isso lá na Fundação também, nos papéis timbrados do navio que o trouxe de volta, ele começa a fazer alguns croquis que já remonta a ideia. Ele diz, é como alguém que quer se livrar de uma ideia que o atormenta. Ele queria passar isso. E aí, no final, como ele não tinha escritório, o Lúcio Costa nunca teve um escritório. Ele sempre trabalhou em casa, sozinho. Aí ele perde lá uma sala no Banco Boa Vista do amigo, que era diretor do Banco Boa Vista no Rio, e lá ele trabalha durante algumas semanas e faz uns desenhos, escreve à mão, e depois datilografa, acho que 24 folhas de sulfite, que é a memória do plano piloto de Brasília, com os croquis feitos à mão a lápis. Ele trabalhava a lápis, não usava lapiseira. E no final, o júri era composto, falando do concurso, por 3 urbanistas de renome internacional, um francês, um americano e um inglês. Essa parte que eu acho desculpa te interromper, mas não. Trazer do concurso para ver o nível do concurso que foi para Brasília. O nível do técnico. Não. O júri inglês, que foi praticamente o presidente do júri, ele era um dos arquitetos urbanistas mais respeitados no mundo, da Royal Academia de Londres, um homem ilustríssimo. E ele, porque como o projeto do Lúcio chega praticamente no momento final, a Maria Elisa Costa, filha do Lúcio, sempre nos conta isso, que ele foi levar ela com o carrinho dele até a porta ali do Ministério da Educação, onde foi julgado lá no... Mas é verdade. E uns desenhos, folha de papel manteiga, todas desenhadas à mão, com lápis de cor, e o envelope com um memorial descritivo. E diz que quando chegou, eles já estavam vendo os outros, já estavam abrindo os outros projetos, era um júri muito pequeno, composto também pelo Israel Pinheiro, que era o diretor da Nova CAP, e pelo Oscar Niemeyer também, como representante da Nova CAP. E quando eles viram aqueles desenhos frágeis, porque teve equipes que entregaram maquetes inteiras, já do plano de Brasília, todo mundo ficou um pouco desolado, mas o inglês, diz a ata do júri, ele se debruçou sobre o projeto e ele leu 3 vezes o memorial. Eu sempre costumo dizer, viu, Lissa, sobre o concurso, que o memorial do Lúcio Costa, na minha opinião, é um dos textos mais belos sobre arquitetura já escritos no século XX no Brasil. E ele é indesassociável do desenho. Quem vê só o desenho não entende o projeto. Quem lê só não entende o desenho. Ele é como se fosse um ideograma chinês composto de 2 caracteres, mas que os 2 juntos formam a palavra, formam um texto, dão um sentido. É muito bonito na arquitetura moderna brasileira, nos nossos grandes mestres, especialmente Lúcio e Niemeyer. Eu lembro quando eu estive na fundação e debruçando sobre os arquivos e pude abrir os projetos do Niemeyer e começa com as observações necessárias, com aquela caligrafia maravilhosa. E ali são textos belíssimos. Você ler Niemeyer e ler Lúcio Costa é parte necessária do projeto. Senão Integrante, é indissociável, né? Indissociável. Eles não... O Oscar Niemeyer, que foi digamos, o grande gênio, né? Não tem outra palavra, na minha opinião, desse momento da arquitetura brasileira do século XX,
ele chegava a dizer que quando ele não conseguia escrever e ficar satisfeito com o que ele tinha escrito sobre o projeto, ele negava o projeto, ele mesmo começava novamente, porque o texto ele não conseguia explicar aquilo que ele queria dizer. Então, essa ideia de que nós estamos, naquele momento do concurso, construindo um país. Isso que eu gostaria muito de ser comemorado hoje, nesse momento tão delicado, onde a gente vê essas arbitrariedades, essas contradições, esses ódios. Não é? Era um momento de profundo afeto ao país. E juntou esses gênios e foi capaz de fazer uma coisa que encantou todo o mundo. E encanta até hoje, com todas as críticas que possa se fazer. Sim. Encanta até hoje, é inegável. Eu costumo levar, como você sabe, todo ano nós levamos os alunos lá a Brasília, da escola da cidade. Eu levo muitos estrangeiros que vêm à escola lá, e com todas as críticas possíveis que devemos fazer, é inegável que o tom básico é que é incrível. É incrível tudo aquilo. As críticas chulas, quase que irresponsáveis, do tipo, Brasília não tem esquina, Brasília... Isso tudo é uma coisa infantil quase, né? Não tem consistência nenhuma. Primeiro que tem esquinas, as superquadras formam esquinas, onde tem bares, tem restaurantes, tem tudo. Mas tudo bem, sem entrar nos detalhes. A ideia da superquadra é uma ideia de uma felicidade, é uma invenção. Quando as pessoas tentam associar... Eu queria voltar com você, até entrando em detalhes das superquadras, porque eu até estava discutindo tempos atrás com o Raul Loures sobre São Paulo nas alturas, ele escrevendo sobre o ápice da arquitetura paulista aqui em São Paulo, e ele falando dos prédios de uso múltiplo. Você sabe, eu vivo metade do tempo em Milão, metade aqui em São Paulo, e lá é muito claro esse uso múltiplo dos edifícios. Milão agora vai aproveitar esse momento histórico complicado, principalmente para lá, que foi o coração, e vai transformar ainda mais a cidade para pedestres. Vão fechar metade de Milão, porque é uma cidade pequena, pode fazer isso. E você tem aquele sentido de que até 1 quilômetro você pode fazer tudo que você necessita de essencial, você tais serviços essenciais. Para mim, a superquadra não é nada mais contemporâneo que uma superquadra. Quer dizer, você tem parque, tem escola, tem parquinho, tem os comércios essenciais. Então, aquilo, quando eu li o livro do Raul, conversei com o Raul, vendo o que está acontecendo hoje, falei, gente, é uma utopia perfeita. As superquadras hoje era a solução ideal para se viver, não? É a grande contribuição. É a ideia do chão. Sim. Nós temos o chão. Todos eles podem caminhar. O chão pertence ao povo. O chão já estava lá quando a civilização chegou. E o Lúcio soube valorizar aquilo, soube dar aquilo o valor necessário. Se a grande contribuição, na minha opinião, está aí, quando nós podemos caminhar livremente, o chão pertence a todos, como diria a música, como o céu é do avião. O chão nos pertence. Brasília é a demonstração que é possível fazer isso. E grandes metrópoles contemporâneas, como Chicago, por exemplo, possuem essa virtude também. A dimensão da escala humana não foi perdida por causa do chão. Você caminha entre os edifícios, você passa de um lugar para o outro, e o espaço aéreo é privado, é aqueles que construíram, mas o chão pertence a todos. Isso rompe com a ideia do lote, que já foi rompida, isso é importante dizer, pelo Oscar Niemeyer, no croquis que ele faz para o Ministério da Cultura e Saúde, então, em 1936, não é? Quando ele levanta o edifício, dá aquela escala de 11 metros aproximadamente, e rompe a ideia do lote, e todas as ruas se comunicam através do Jardim do Boulevard Marx com o painel do Portinari. Quer dizer, é muito, né? É muita riqueza, é muito lindo, é muita riqueza. E por que nós deixamos de fazer isso? Nós poderíamos continuar ganhando, os chamados imobiliários poderiam continuar ganhando, fazendo isso. Sim, mas nós quisemos...
E aí, eu acho que Entendeu? tem duas coisas importantes de Brasília, que primeiro uma delas é poética, eu acho lindo. Não, se você acabou de dizer que Brasília tem o chão é de todos. E tem o horizonte e o céu onipresente. Então, para mim, é uma cidade que, quando eu cheguei lá a primeira vez, ela literalmente ela junta o céu e a terra. Quer dizer, ela tem o chão e o céu. Para onde você vai, você vê aquele céu azul do Cerrado, aquela beleza que ela é fotogênica para todo lugar. Então, você tem o céu de presente e você é dono do chão. Então, assim, uma das críticas é que Brasília não é uma cidade humana, não é uma cidade que tem uma escala... Eu acho o contrário, eu acho tudo bem, a gente tem o lado do automóvel, que a gente já vai falar, ela foi criada num outro contexto, mas dentro das superquadras, aonde é para ter o contato humano, onde que naquele... Vamos colocar 1 quilômetro de raio, que é o que está se falando agora, que você tem que se deslocar no máximo 1 quilômetro, para você tem nas superquadras, você tem o verde, você tem o chão e você ainda tem o céu onipresente de brigadeiro em cima de você. Então, isso é muito bonito de Brasília. Isso é... E se você me permite, uma cidade democrática, extremamente democrática por causa disso. Sem É dúvida. uma cidade que avançou no tempo. Quando você pega os desenhos do Lúcio, você vê ali já a preocupação com aquilo que só bem mais tarde nós viríamos a nos preocupar, com a questão do ambiente. Ele faz questão de desenhar em azul, muito evidente, todo o lago como uma necessidade da água naquele lugar, toda a drenagem converteria para aquele lago, e aquele lago faria com que o ar seco pudesse ser menos seco. Ele faz questão de colocar junto com o Burle Marx a água presente em todos os jardins, e os desenhos das superquadras são praticamente moldurados por uma coisa que só nós vimos recentemente, nos últimos 10 anos, não mais. A concretização daqueles croquis da superquadra com a moldura da vegetação e os prédios ao fundo. Quer dizer, é de uma beleza e precisa saber ver, precisa estar atento. Como ele dizia, toda vez que a gente andava com ele, ele falava assim, olhe, repare, preste atenção. Ele falava essas 3 coisas. Olhe com coração. Reparar e prestar atenção. Era a frase tradicional dele quando a gente caminhava. Eu acho que isso é uma beleza a gente pensar, não é? Não, maravilhoso. Antes de eu te perguntar uma outra coisa muito importante, você vai ter que falar um oi para sua neta, que ela está aqui. Vovô! Oi, Chiara. Linda. Um beijo. Olha, a gente está com uma audiência enorme aqui em Ciro, realmente uma audiência internacional que bom, de brasileiros curtindo, louvando o nosso Brasil, louvando Brasília. Por que falamos tanto que Brasília é uma utopia moderna? Porque moderno, naquele momento, isso que também eu gostaria, talvez, de deixar claro. Há um grande crítico de arquitetura russo que nós trouxemos para São Paulo há muitas décadas atrás. Ele falava assim, Anatoly Kopp, ele dizia, o moderno não era um estilo, era uma causa. Sim. Naquele momento eles tinham uma causa. O moderno, por isso que a palavra modernismo, muitas vezes o Lúcio detestava, porque ele achava que era pejorativo, entendeu? Era criar um estilo. Sim. E ele falava, não é modernismo, é moderno. É moderno uma casa do Paládio, porque ela representava a forma de vida, ela é moderna. Sim. Ele usava sempre esse exemplo. É a mesma coisa, eu acho, agora. Brasília é moderna, no sentido de que ela representa a vontade de um povo, de uma civilização, de construir a sua forma, os seus hábitos e costumes, e apontar para esse futuro desses hábitos e costumes. Então, o moderno, naquele momento, e eu acho que ainda hoje, ele constitui-se numa causa. Todos nós queremos ser modernos, queremos ser contemporâneos do nosso tempo. Nós não podemos viver fora desse tempo. Então, quando ele possui essa dimensão, e eu acho que Brasília possui essa dimensão, ela ultrapassa a dimensão do tempo, dos estilos que são dados no tempo. Elas são tão modernas e contemporâneas quanto é o Hospital dos Inválidos do Brunelleschi em Firenze. Até hoje é um hospital. Sim. Não sei se eu consigo deixar claro para todos. Então, o moderno naquele momento,
era uma utopia de construção. E o que é utopia, se não essa vontade de alcançar? Como diz lá o Cortázar, né, citando um outro escritor, o Júlio Cortázar, diz: a utopia é aquilo que eu vejo ela a 10 passos de mim. Eu dou os 10 passos e quando eu chego ali, ela já está a 20. Aí eu dou os 20, ela está a 100. Então, para que serve a utopia? Serve para eu caminhar. Serve para eu tentar alcançá-la. Eu dou 10, ela está a 20. Eu dou 20, ela está a 100. A utopia na vida, sem ela nós não vivemos. Então, Brasília foi isso. Eu acho essa utopia para que o povo caminhasse. Para que o povo pudesse ter esse sonho, sem o que a gente não vive. Não, eu acho que Brasília também se diz muito que é uma utopia realizada, né? Então, foi um sonho que se realizou, um sonho num momento histórico, num prazo recorde. Até hoje, quando eu paro para pensar, falou, realmente em 4 anos se realizou uma capital. 3 anos, perdoa, 3 anos e 17 dias. 3 anos e 17 dias, exatamente pela ata de fundação. Não, é um absurdo você pensar, e não é uma cidade, é uma capital nacional a 1000 quilômetros do centro mais próximo, a 1000 metros de altitude, com uma identidade 100% nacional. Então, eu acho que esse lado de Brasília, que é esse fato, e ela carrega consigo, que é o Oscar, o grande mestre Oscar dizia muito, e é algo que eu acredito muito fortemente, que se faz muito presente nesse momento atual, que é o poder da sem beleza. Dúvida. Que traz Oscar Niemeyer é um luxo para nós brasileiros termos tido um gênio como ele. E uma sabedoria de um Lúcio Costa de saber deixar o Oscar passar e mostrar o seu valor. Porque o Lúcio percebeu naquele moço, com uma diferença de 8, 9 anos um do outro, mas na época era uma grande diferença, percebeu a genialidade. E eu acho que ele se equipara a um Villa-Lobos, a um César Lattes no mundo da ciência, a um Guimarães Rosa no mundo da literatura, a um Tom Jobim no mundo da música, a um Pelé Garrincha no mundo do futebol. E é interessante que eles vieram todos juntos. Naquele mesmo ano que estava se fazendo no Brasil, o Brasil ganhou o primeiro campeonato mundial de futebol. A Bossa Nova é gravada com Chega de Saudades, um pouquinho antes, no meio do termo desse período, João Gilberto, tudo junto. Era o Cinema Novo que nascia logo em seguida. Infelizmente, esse sonho foi, de certa forma, cortado com o golpe militar, e nós tivemos de saber suportar tudo isso. Os nossos gênios e mestres foram enviados embora, e nós tentamos reconstruir tudo isso. Eu faço parte dessa geração que me formei nesse momento e tenho muita alegria de pensar que nós estamos aqui, como nós estaremos a partir de tudo isso que nós estamos passando hoje. Exato. A esperança e a vida sempre venceu a morte e o horror. E nós vamos vencer novamente. Não, eu acho que isso é bonito de falar de Brasília também. Acho que a data de hoje, para mim, ela é muito simbólica. Eu sou de uma geração posterior disso, mas eu sou uma apaixonada e discípula desses todos os mestres. Brasília, para mim, representa, não só para mim, mas representa como símbolo o apogeu e o declínio, quer dizer, o apogeu dessa época, onde teve esse encontro fortuito de tudo isso que você acabou de dizer, e na sequência, ou seja, muito pouco tempo depois, e como diz você, imediatamente depois, o Brasil mudou depois de Brasília. Como que foi isso, e como que você que viveu a construção, a realização desse sonho, dessa utopia, pouquíssimo tempo depois, o Niemeyer já estava fora do Brasil exilado, quer dizer, Brasília já exilado. Como que foi? Como que isso para mim é incrível, algo porque ele quando ele faz o projeto do aeroporto, os militares de então, não é, dizem para ele, lugar de comunista vai fazer aeroporto em Moscou, não veio fazer aqui. E ele vai embora, manda ele embora. E é incrível, porque o André Morot, o ministro da Cultura da França, um ilustre, né, filósofo, enfim, tudo que a gente sabe que ele foi. E o Charles de Gaulle fazem uma lei projetar na França.
Sim. Isso é uma maravilha, né? É, é, como que ele foi tão reconhecido assim, e lá ele faz coisas belíssimas, Sim. não só na França, como em toda a Europa, no Oriente, Sim, não é? Argélia, Líbano. Em Argélia, vai fazer no Líbano, vai fazer coisas. Eu costumo dizer que o Espaço Oscar Niemeyer em Havre, na cidade de Havre, é uma das, na minha opinião, uma das obras mais belas da arquitetura moderna do século XX, não é? E outras mais, mas só para citar uma, ou a sede de Milão, né, A Mondadori, que na da verdade Mondadori em Milão. muito parecido com o Palácio Itamaraty de Brasília, né? Então, as pessoas não entendem que o arquiteto, um artista, um cientista, ele tem de fazer a boa arquitetura. Essa é a sua função. E ele fez onde pôde. Fez até mesmo para os próprios militares. E que são exemplos de arquitetura que o mundo hoje reconhece como exemplares. Sim. Não importa isso. O que importa é que as memórias da arquitetura não são contínuas, são descontínuas. Sim. Então, uma boa arquitetura serve para muitas coisas seguras. Uma antiga fábrica muitas vezes de tambores vira o maior centro cultural e esportivo da América, do Brasil, que é o Sesc Pompeia. As memórias da arquitetura, quando ela é boa, elas se refazem. Não importa se foi assim ou assado. Nós temos de fazer boa arquitetura para servir as civilizações. E o Oscar e o Lúcio sempre entenderam isso. Muito. E fizeram, nos momentos mais adversos, as melhores arquiteturas que até hoje nós reconhecemos como sendo exemplares. Então, aquele momento que foi muito duro, na verdade, produziu na música a Tropicália. Sim. Produziu Chico Buarque com as canções maravilhosas, divinas, como Construção e tantas outras, naquele momento. Sim. Então, não é que o artista, ou o cientista, ou o escritor, ou o pintor, enfim, em todas as áreas, a criatividade naquele momento no Brasil foi divina. Eu acho que foi divina e foi muito importante. Acho que Brasília, o encontro, o projeto de Lúcio Costa com Niemeyer, acho que os dois, assim, ali realmente foi um entrosamento mágico, quase. Hoje eu escrevi um texto para a Casa Vogue, para falar dos 60 anos de Brasília, e colocando que Brasília e a obra, boa arquitetura de Niemeyer, de Lúcio Costa, o bom momento, nos colocou no mapa dos grandes, no Olimpo da grande arquitetura moderna. Nós somos reconhecidos hoje do Japão a Vancouver, passando no Oriente Médio, pela Índia, tudo por conta da nossa arquitetura. Quer dizer, nós brasileiros hoje devemos louvar. É óbvio que a gente já vai entrar agora nos pontos finais das críticas sobre Brasília, mas é um feito que nós, como os brasileiros, a mensagem que Brasília traz é um sonho, uma utopia realizada, possível por brasileiros, nós que somos capazes, e vai perdurar. Daqui a 200, 500, 1 milhão de anos, em força de expressão, nós estamos no mapa. Nós somos modernos por conta de Brasília, nós somos reconhecidos no mundo como os grandes de arquitetura por conta da nossa boa arquitetura, por conta desses grandes mestres. Então não é pouca coisa. Não é. Nós temos de comemorar hoje, temos motivos para comemorar. Não é pouca coisa fazer uma cidade viva, que continua viva, crescendo. Ela possui todos os defeitos que nós não conseguimos superar como civilização. Não é como arquitetura. Em qualquer parte do mundo existem os problemas e os defeitos que Brasília carrega. O Lúcio, quando visitou Brasília pela última vez, eu tive a sorte de estar lá com ele, ele falou assim, a minha imaginação foi muito menor do que a realidade. A realidade é muito mais bela, muito mais bonita. Ele falou sentado na rodoviária, para uma jornalista. Então, a realidade de Brasília se contém os defeitos que nós temos em todas as cidades, em todos os lugares do mundo, como civilização, que não é um defeito da arquitetura ou do urbanismo, é um defeito nosso,
se podemos chamar de defeito, desse nosso egoísmo sem fim, de construir uma sociedade fraturada entre ricos e pobres de uma maneira tão grande. E é isso que nós temos de superar. É isso que nós deveríamos tentar, de alguma forma, continuar essa luta. Então, não é jogar na utopia como sendo uma coisa como querem fazer hoje com a questão econômica. Não é uma questão econômica, é muito maior que tudo isso, né? Foi uma decisão de um governante com o apoio de uma civilização inteira na mão de gênios que fizeram o que fizeram. Então, não é louvar como sendo só uma vitrine, mas não pode ser uma vidraça só. É muito fácil atirar pedra. Eu acho que o difícil é fazer. O difícil, como eu sempre digo para aqueles que fazem, o difícil é ser vidraça. O fácil é ser pedra. Eu acho que eles fizeram uma vidraça maravilhosa para o mundo, como você mesmo disse, com toda a razão. E você sabe, eu viajo o mundo inteiro através da arquitetura, do meu trabalho, e eu, sempre que falo de Brasília, só vejo uma fala. É uma coisa impressionante. Como vocês fizeram aquilo em tão pouco tempo, com aquela qualidade. Com aquela qualidade. Sem dúvida. Brasília é realmente uma invenção. De um grupo de brasileiros. É uma invenção. É uma invenção. Eu acho que assim. Muito interessante, muito bonito. Quando você vê algo novo, algo feito, nós viajamos ao mundo para coisa de turismo de arquitetura, para entender a arquitetura dos outros lugares, para ver. E ela carrega em si um valor que a arquitetura emociona e tem um papel muito importante. E Brasília, ela é fruto não só de uma arquitetura genial, inovadora, inventiva, que você não, como diz o próprio Niemeyer, quer dizer, você pode não gostar dos palácios, mas não vai dizer que você viu antes que você não viu. As nada igual. de Brasília, a forma do plano piloto, que o Lúcio não gostava de dizer que era um avião, que era mais um pássaro. Não, As superquadras, que para mim é genial. Então, realmente a beleza de Brasília, e eu acho que até o Oscar sempre escreveu muito bem sobre isso, e me emociona ao ler Niemeyer, que ele era muito interessado na beleza, que a beleza é o que importava, porque a beleza em si carrega uma mensagem de otimismo, uma mensagem de que nós somos capazes de ser atemporal, de ser preservada. Quantos palácios maravilhosos, renascentistas ou não, se veem hoje, porque foram preservados, porque são belos. Então, Brasília, eu acho que ela desperta essa crítica, realmente é difícil ser vidraça. Hoje, olhando para trás, o próprio André Corrêa do Lago uma vez disse isso: Brasília é um pouco vítima do seu sucesso, uma cidade que foi planejada para 500 mil, hoje tem 3 milhões. O sucesso incomoda, sempre vai incomodar. E eu lembro, se você me permite, eu já escrevi isso há algum tempo atrás, esses homens, Oscar, o Lúcio e outros mais, fizeram os símbolos que a América não tinha. Sim, sim. Então nós tínhamos uma civilização sem símbolos. Não é só o Brasil. Quando você vê as duas cúpulas invertidas, você sabe exatamente onde você está. Sim. Quando você vê a imagem. É como se a gente visse o Panteão, ou como a gente vê a Torre Eiffel, ou como a gente vê outras coisas que a gente admira. Esses homens fizeram os símbolos que a América carecia, tinha necessidade. Então, é muito mais que arquitetura. É isso que nós precisamos, uma vez por todas, parar de atirar tanta pedra, fazer as críticas necessárias, mas de vez em quando eu ouço umas pessoas um pouco assim, aflitas ou afoitas, dizer: não, tinha de voltar, o maior erro foi tirar a capital do Rio de Janeiro. Ora, vamos o quê? Voltar a capital para o Rio de Janeiro agora? Quer dizer, são críticas que a gente um pouco, na minha opinião, um pouco afoitas, um pouco sem pensarem muito. Foi um fato histórico que já está comemorando 60 anos, que, como você disse, o plano piloto foi feito para 500 mil pessoas e nem tem ainda 500 mil pessoas, tem menos, pode ainda ter mais adensamento. E pelos problemas, como a que a gente vive no mundo, não só no Brasil,
criaram-se as cidades satélites, as periferias. O Lúcio chegou a fazer um estudo para essas periferias, que nunca foi levado à frente, para poder, de alguma maneira, integrá-las ao plano piloto. É isso que nós devemos cuidar, e não negar, e não ficar atirando pedra dizendo, ah, mas Tabatinga é uma cidade. Não, é uma cidade, junto com a outra cidade. E nós temos de entender esse território e trabalhar nele. É um trabalho dos urbanistas, dos sociólogos, dos arquitetos, dos designers, de todos nós. É o que nós temos de fazer. Que a grande pergunta é 60 anos e os próximos 60 anos? Exatamente, é o que eu ia te perguntar. Como a gente vai pensar nesse futuro? A gente está com tempo, estamos no momento propício, e até só voltando, eu queria só citar o exemplo de Milão agora, porque eu fiquei muito tocada com o que eu li, que a cidade de Milão está aproveitando esse tempo, esse momento muito difícil para a cidade, para a Itália, para repensar a sua cidade, para repensar os seus próximos 50 anos. Como nós, brasileiros, repensaremos os próximos 60 anos de Brasília e do Brasil? Como você vê isso? Eu acho que... eu vejo como uma... Se não tiver uma dose de utopia, é melhor não pensar. Não é? Nós temos carências sem fim, vivemos num país que 53% da população ainda não tem esgoto, não tem infraestrutura básica, um país ainda com as carências sem fim, mas com uma dimensão e com um potencial também sem fim. Então eu prefiro pensar assim, temos todas essas questões, precisamos ter 2 ou 3 ingredientes básicos. Vontade política, mas real vontade política. Concordo. Segundo, temos de ter competência técnica. Quando essas duas coisas estão juntas, que foi o caso de Brasília, a dimensão do povo se une, vem junto. A gente tem de fazer o povo vir junto. Todos foram construídos do Brasil. Como eu disse outro dia num texto que eu até te mandei, separa da nossa escravidão a inauguração de Brasília apenas e tão somente 72 anos. Eu fiquei muito impressionada com essa conta que eu não tinha feito. Uma loucura. Talvez filhos, descendentes, netos desses escravos foram ajudar a construir a nova capital. Então, é um exemplo, é uma coisa que nós vivemos muito recentemente. Por uma civilização, 70 anos é nada. É nada. Nada. E nós superamos, saímos dos horrores, que foi talvez o maior horror brasileiro, a última nação da América a libertar os escravos. Saímos disto para construir uma cidade nunca vista, que encantou o mundo inteiro, para nos projetar, como você disse, na modernidade. Então eu espero que os 60 próximos anos, que são menos do que os 70 anos da escravidão, que separou de Brasília, nós possamos fazer novas Brasílias, no sentido dessas novas utopias. Vencermos a questão da infraestrutura básica das cidades, fazermos que isso não aconteça mais, que todos tenham água encanada, que todos tenham esgoto, que todos tenham espaços livres para andar, superquadras, entre aspas, em todas as cidades, dimensões de convívio prazerosas e gentis, que o homem possa ser mais livre, caminhar nas cidades sem medo. E eu peço aos governantes que tenham a utopia presente. Façam, no mínimo, calçadas dignas, árvores, bancos, e com isso já estaremos dando uma grande contribuição. Que os próximos 60 anos de Brasília e do Brasil sejam repletos dessas utopias feitas, realizadas, o máximo possível. Não aguento mais os governantes dizerem que falta dinheiro. Não falta dinheiro. Falta menos corrupção, falta menos... desculpa dizer isso, falta menos indignidade. Temos de ter mais... Não, Ciro, eu queria até, a gente está caminhando agora para o encerramento, mas colocar isso, acho que
dado que Brasília, essa mensagem sua é muito importante, é vitrine e vidraça, que nós possamos nos indignar mais, que nós estamos precisando agora, nós estamos vivendo a cidade, vivendo as nossas casas, que nós, enquanto brasileiros, olhemos para Brasília, para a realização de Brasília e tomamos como somos capazes, nós fizemos, Brasília existe, e que possamos fazer cidades mais fraternas, que possamos, que vamos torcer e vamos trabalhar para que temos encontros tão fortuitos, tão importantes como o de Brasília. Nós temos, sim, grandes arquitetos hoje, brasileiros, grandes urbanistas, que todos possam trabalhar juntos com essa utopia para cidades mais fraternas, que a gente possa enfrentar esse desafio que esse ano de 2020 nos impôs. Eu acho que mais do que nunca é um desafio planetário. A gente está vendo outros eventos, exemplos fora daqui, como que a gente conversou, mas é olhar para dentro, olhar para o local, para o nacional, para Brasília, pelo fato de nós termos feito. E essa mensagem que o Oscar escreve, deixou por escrito, para mim, é muito importante. Olha, nós fizemos, vamos tomar Brasília como exemplo, foi uma utopia realizada, foi feita, tem todas as críticas que precisam ser feitas, mas a partir dessas críticas construtivas, pensaremos num futuro melhor. Muito obrigada, eu não tenho palavras para agradecer. Eu, por mim, poderia ficar horas e horas. Eu que agradeço muito. Eu estou vendo as mensagens lindas que a gente recebeu, não pude lê-las ao longo do nosso bate-papo. Eu que só queria dizer a você, se tem um minuto só mais, é como se fosse um conto do Paul Valéry, nós devemos fazer um navio. Sim. Mas, na verdade, o principal objetivo de quem faz um bom navio é navegar, não é o navio em si. O principal objetivo de Brasília, ou da construção de cidades mais dignas e melhores, não é a arquitetura em si. Ela é fundamental, que tenha beleza, técnica, engenharia, tudo, senão não é arquitetura. Sem dúvida. Mas o principal objetivo é propiciar o convívio das pessoas, o convívio generoso, fraterno, pacífico das pessoas. Esse é o principal objetivo da arquitetura, propiciar o convívio. Como dizia Niemeyer, a vida é mais importante que a arquitetura. Muito mais, muito mais. E a vida muito melhor. E vamos de Fernando Pessoa, navegar é preciso. Ciro, querido, continuaremos navegando juntos esses mares turbulentos e lá na frente teremos a calmaria. Obrigada mais uma vez, agradeço novamente ao Iguatemi, o Iguatemi com você, esse programa lindo que eles estão fazendo. Para mim foi um bate-papo delicioso, emocionante e vamos celebrar, temos muito motivo para comemorar. Sem dúvida. Muito obrigada. Beijo. Obrigada. Tchau, gente. Beijo. Muito obrigado. Tchau.